Se liga aí que é hora de preleção aqui no Saída de Bola. Mais uma vez a gente está trazendo aqui conteúdo sobre apostas esportivas para transmitir um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência para vocês. Eu me chamo Sérgio Ricardo, estou ao lado de Paulo Barreto, meu sócio de projeto aqui, para apresentar para vocês uma das coisas que é mais usada pelos apostadores, né? Todo mundo que aposta precisa de uma base de estudo sobre a partida e muitas pessoas utilizam diversos sites para fazer isso. Site que tem estatística, site que tem análise de jogo, enfim. Então a gente vai trazer aqui para vocês o melhor site de estatísticas, o melhor site de você analisar uma partida. E a gente vai explicar para você ao longo desse vídeo por que a gente considera esse o melhor site para você analisar uma partida antes de apostar. Paulo Barreto, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Antes de mais nada, quero convidar essa galera para deixar o like, deixar no seu comentário qual site você utiliza, tá bom? Qual site você quer que a gente traga aqui para um próximo vídeo, né? Dar sequência nesse tipo de vídeo, que eu sei que a galera gosta, eu sei que vai ser uma mão na roda aqui. Muita gente já deve usar esse site, outros não conhecem, mas mesmo aqueles que já usam, podem pegar feedback de algumas coisas importantes aqui que a gente vai mostrar. Então, vai com tudo aí, Sérgio. É isso, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Ó, o site que a gente vai falar aqui é o WhoScore, né? O WhoScore é um dos sites que eu mais utilizo, principalmente essa parte aqui de cima, né? O Paulo vai explicar que existem diversas ferramentas nesse site, ele vai se aprofundar um pouco mais em relação às outras partes que a gente tem aqui, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa parte aqui, que é uma das que eu mais gosto, que eu acho que esse site é um dos mais completos que a gente tem em relação à análise, né? Para você analisar um jogo, para fazer uma aposta. Eu gosto disso aqui, tem algumas informações básicas, né? O site não tem em português, né? Então, você precisa ir ou você traduz no seu navegador, que todos os navegadores hoje em dia têm a opção de você traduzir a página, ou você opta por uma língua mais fácil para você. Se você domina mais o inglês, você deixa o site em inglês. Se você domina mais o espanhol, você pode ter a opção de deixar o site em espanhol. Então, você tem aqui o jogo, né? Tem algumas outras funções de estatísticas aqui, né? Um head-to-head, enfim, outras coisas que também são interessantes. Mas o que eu gosto muito desse site é essa parte aqui do campinho tático. Por quê? A gente tem as notas, né? Então, todo jogo que a gente tem, existe uma equipe de analistas, né, de especialistas aqui ligado ao WhoScore, que analisa o jogo, então ele dá uma nota, e aí com os critérios lá que eles têm, eles estabelecem uma nota para esse jogador, né? Esse jogador entra em campo, ele tem uma nota, e aí ao longo do campeonato, a média desse jogador, ele vai ficar aparecendo aqui embaixo do nome dele, né? A gente está vendo aqui na escalação do City, tá em laranja, o Cancelo, ele tá com uma média aqui de 7,35. Então, durante todo o campeonato, o Cancelo tem uma média de nota 7,35, então que é uma média alta. E você vai vendo aqui os jogadores que estão fazendo uma temporada melhor, que estão tendo as melhores médias em relação à nota durante a temporada. Outra coisa que eu gosto bastante em relação a esse campinho é o posicionamento tático. Quem acompanha sites de estatística, quem acompanha, quem faz análise de jogo usando esse tipo de site, sabe que é difícil que a gente tenha um site que consiga replicar de forma correta algumas partes das formações táticas do time. Então, às vezes, os times eles são escalados por ordem alfabética, às vezes é por ordem do número. Então, assim, é difícil a gente ter um campinho quando sai uma escalação ali 30, 45 minutos antes do jogo começar, que seja fiel ao que a gente vê no campo. Então, acho que o WhoScore é o site que mais se aproxima disso em relação a essa parte tática aqui. Então, você consegue ver, de fato, como os times jogam e confiar nessa informação. Então, aqui você pode ver que o Chelsea está com um sistema de 3 zagueiros, está com uma linha de 4, tem mais os 2 meias por trás do centroavante. Então, em alguns sites, por exemplo, essa linha do Chelsea podia estar uma linha de 5, podia estar esses meias, podiam estar posicionados de forma equivocada. Então, eu gosto bastante do Score por isso. Ele é muito fiel à parte tática e é onde você consegue enxergar ali as forças, além dos jogadores, né, das notas dos jogadores, você consegue enxergar, de fato, o posicionamento real dele dentro de campo. Outra parte que eu gosto bastante em relação do Score é essa segunda parte aqui que vem logo embaixo do campinho, que são as ausências, né? Os jogadores que estão fora. Então ele coloca aqui a lista de jogadores que está fora de cada time, certo?
você consegue enxergar a nota desses jogadores também, então você consegue entender mais ou menos ali o peso do desfalque, né? Então, um jogador que tem uma nota muito alta aqui, ele tá fora, então você pode ter a noção de que, pô, esse jogador tá jogando muito bem, tem uma nota muito boa e ele tá fora, então provavelmente vai ser uma ausência muito sentida pelo time. Então você consegue pesar isso na hora de precificar um jogo, na hora de você fazer a análise da partida. Então tem todos os jogadores que estão fora aqui dos dois times, tem aqui o motivo também, né? Se ele é dúvida, se ele tá fora. E essa parte aqui também eu acho muito boa, que é a Team News. Aqui embaixo, tá em inglês, obviamente, mas como eu falei, você pode colocar em espanhol, você pode traduzir no próprio navegador para português, você consegue enxergar. Esses jogadores que estão fora aqui em cima, alguns deles têm uma justificativa embaixo. Então, assim, o Mahrez está fora aqui, ele está dado como fora. Tem um aviãozinho porque o Mahrez está jogando a Copa da África, né? Desse City Chelsea que a gente está prevendo aqui. Então, tem aqui embaixo, o Mahrez está fora porque ele foi liberado para jogar a competição lá com a Argélia. Então, assim, você tem, além da informação de que o jogador está fora, você tem uma justificativa. Então, você consegue saber, por exemplo, como um jogador está machucado e como ele se machucou, por exemplo. Sei lá, tem um jogador machucado aqui, o Stones, então você consegue ver aqui o motivo da lesão do Stones. Se ele foi uma lesão grave, se foi uma lesão curta, se ele teve uma pancada na cabeça, uma pancada no joelho, enfim. Eu gosto bastante do Scores por causa dessa parte aqui. Eu acho ela muito útil e eu vou passar para o Paulo aqui, porque eu sei que o Paulo gosta também de outras partes do Score, né, Paulo? Tá mutado, Paulo. Opa. Mais uma vez, né? Foi a segunda do ano apenas. Então, tô melhorando. Não foi dessa vez, mas estou melhorando. Foi a segunda do ano. Galera, esse site é muito bacana, porque ele tem uma infinidade aí de opções. Só o que o Sérgio falou aqui, cara, já é um tesouro enorme aí para você que não conhecia esse site. Então, como ele disse, né? Você pode vir aqui em cima, ó, eu estou rolando aqui rapidamente, aqui você pode escolher a língua, tá bom? Esse aqui é o espanhol, infelizmente não tem português, tá bom? Mas você pode clicar com o botão direito do seu navegador, né? Caso você esteja no computador. Nos celulares, a maioria também já fazem isso. E aparece aqui, ó, traduzir para o português. E aí, ó, fica mais fácil. Essas notícias, por exemplo, que o Sérgio falou, são notícias que você pode ler aqui em português. Algumas vezes, nome de jogadores vão ser traduzidos também. Então, você tem que ter esse certo cuidado, tá bom? Aqui fica mais fácil de você enxergar. Eu gosto dessa partezinha que vem aqui, algumas comparações estatísticas, né? Então tem a questão aqui de gols, né? Metas são gols, tá bom? Então, quantos gols cada equipe fez, quantas assistências tiveram, a classificação média, né? Aqui é um rating, tanto do geral da equipe, quanto dos jogadores que estão em campo, tá bom? Então aqui esse 7,1 é o geral da equipe, e esse 7 é dos jogadores que estão disponíveis na escalação, né? Então aí você já tem uma medida que o time está um pouquinho mais frágil do que o que ele é na maioria das vezes na competição. E aqui no Chelsea, 7,1, 6,9. E aí você tem várias outras coisas, né? Sucesso aqui no jogo aéreo, se os times são bons ou não no jogo aéreo, a idade média de cada time, a altura média. Então, quando você pega dois times ali de altura média, é diferente, você já sabe que aquele time pode explorar de uma bola parada. Então, tem todas essas questões aí nessa partezinha ainda, que é do campinho, que é muito bacana. Bom, vou falar um pouquinho mais embaixo. Tem alguns fatos de correspondência, né? A tradução para o português ela não é muito boa, né? Mas o que é isso, né? Ele destaca algumas coisas que aconteceram nos últimos jogos dessas equipes e mostra quanto está pagando no mercado no momento. Então, por exemplo, o Manchester City venceu 11 dos seus últimos jogos da Premier League. Aí ele mostra aqui que está pagando 1,70 nesse momento, nessa casa de aposta que eu não indico, tá bom? Houve mais de 2,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos do Manchester City. Então, mostra aqui também o mercado e quanto é que está pagando no momento. E aí são diversas, né? Tem várias coisinhas aqui, ó, uma sobre o Chelsea. O Chelsea está invicto em 9 dos últimos 10 confrontos fora de casa. E aí também tem a oddzinha aqui para o Chelsea vencer ou empatar, né? Que seria, no caso aí, a dupla chance. Beleza. Passado isso, tem uma coisa aqui chamada predição, que é mais ou menos, né, o que aconteceu, coisas desse tipo aqui. São algumas situações de jogos anteriores, né, para você ficar de olho que pode acontecer ou não nesse jogo. Então, você vai ter que medir um pouquinho essa informação. Depois de um deslize, até dezembro, o Chelsea começou 2022 em boa forma. Eles venceram para a final da Carabao Cup, né, que é uma das ligas lá uma das Copas, né, aliás, da Inglaterra.
Né? Tem a Copa da Liga Inglesa e tem a Copa da Inglaterra, né? Eu acho que a Garambu Cup é a Copa da Liga Inglesa, se não me engano. O Sérgio pode me corrigir se eu estiver errado. E aí, outras informações aqui. Esse 2-1 aqui, né, eles usam a expectativa de gols para dizer qual é o resultado mais provável para a partida. E aí, ó, 2-1, eles já mostram as apostas relacionadas a essa previsão, seguindo modelos que eles fizeram. Não quer dizer que é o melhor modelo, mas é para você já ter uma base. Então, mostra aqui quanto é que está pagando a vitória do City, quanto é que está pagando o placar exato de 2-1 e o over 2,5 gols. Caso fosse 1-1, aí ia mostrar o under 2,5 gols. Tá bom? Quanto é que estava pagando. Uma outra coisa bacana está aqui do lado. Aqui do lado você tem, né, os melhores jogadores. E aí você pega a classificação desses melhores jogadores, né, uma nota, né, como se fosse ali um prêmio bola de ouro, né, do Brasileirão, que a ESPN faz, por exemplo. Tem outros prêmios aí, os jornais que dão nota e tudo mais. Só que esses de sites são baseados muito nas estatísticas do jogo, né? Em coisas mais palpáveis, não simplesmente no olhar de quem está assistindo ali a partida e decide dar determinadas notas. Né? Então, é uma avaliação mais apurada. Aqui são os artilheiros das equipes, né, dos dois times. Tá vendo que esse jogador aqui foi traduzido para montagem, o nome dele. Tá bom? Mas o nome do City também foi mudado ali, a Cidade dos Homens. Exatamente, por aí vai. Exato. Então, aqui a assistência, então você já fica sabendo quem são os líderes, né? Você vê que o Kovacic está sendo um jogador líder de assistência e o melhor jogador nesse ranqueamento. Ele vai jogar, ele não vai jogar, isso vai fazer falta, não vai fazer falta. E tem uma coisa muito, muito legal ainda aqui, que fica bem escondidinho aqui, mas eu acho muito bacana. A previsão da partida. Não é previsão de mercado, é previsão de comportamento dos times em campo. E eu acho muito legal porque muitas vezes realmente bate. Isso é baseado em muito estudo, em muitos dados que eles têm. Então aqui, ó, eles estão prevendo que o Chelsea vai ficar fora de jogo com frequência, né? E haverá um número baixo de cartões mostrados. O que é ficar fora de jogo com frequência? É muitos impedimentos. Tá bom? Então ele faz um encaixe do ataque do Chelsea com a defesa do City, que é uma defesa que joga em linha alta, né? Então, prevê que o Chelsea vai ficar ali muitas vezes impedido. Vamos ver se isso realmente vai acontecer no jogo, né? Principalmente vocês vão ver, né? Vão assistir o vídeo, vão provavelmente assistir esse jogo também. Enfim, é um vídeo que serve para esse jogo que a gente está utilizando como exemplo, né? Mas tem muitos jogos aí para você olhar e utilizar o site, que tem muito mais coisa do que isso, né? Mas a gente tem que fazer um vídeo não tão longo para não ficar muito cansativo. E aqui o Chelsea vai dominar no ar, ou seja, as bolas aéreas aí do Chelsea tendem a ser mais eficazes do que a bola aérea do Manchester City. O Manchester City a gente sabe que é um time que joga mais por baixo, né? Os jogadores não são tão altos, e até mesmo os que são altos, eles preferem ali as jogadas pelo chão. Beleza, Sérgio? Gostou aí? Gostei. Eu quero pedir para a galera, só repetindo o Paulo que a gente falou, a gente não recomenda aquela casa de apostas que estava aparecendo no vídeo, mas é a casa parceira do WhoScored. Colocar aqui na tela a escrita, né? Se escreve assim, ó, tá no banner aí na tela, WhoScored. Então você pesquisa aí no Google que você vai achar o site com muita facilidade. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo se você usa o WhoScored, se você usa outro site, né? Que você gostaria de indicar também para a comunidade, para as pessoas que assistem o nosso vídeo, o que você usa de site aí para se informar e fazer análise de jogo. A gente usa o WhoScored, a gente recomenda o WhoScored, a gente acha que ele é de fato o melhor dentro das opções que a gente tem para analisar jogo. Se inscreva no canal também se você não é inscrito, nos ajude a crescer aqui no YouTube, deixe o seu like e até a próxima.